Oi, gente. Vamos agora para a parte 2 dos esquemas criminosos envolvendo Flávio Bolsonaro. Um vídeo do canal do Guilherme Boulos que ele traz isso. Vamos assistir e comentar. Vamos lá. Quero trazer para vocês, que é o caso da relação com a milícia. Tinha uma outra figura oculta no gabinete do Flávio Bolsonaro, não ele diretamente, mas os seus representantes, no caso, a esposa e a mãe, que é o capitão Adriano da Nóbrega. Quem é o Adriano? O Adriano da Nóbrega, hoje morto, em algo que muitos dizem que foi uma queima de arquivo, foi morto no esconderijo na Bahia, diziam que ele poderia delatar. Ele era o chefe do escritório do crime de Rio das Pedras. Você lembra da investigação do assassinato da Marielle Franco, que surgiu o escritório do crime? Por que chamava escritório do crime? Porque era o que se chama de pé de pato, era matador de aluguel. Ele cobrava pra matar. O negócio dele era esse. Só que não era só ele, era um escritório, um grupo que operava a milícia em Rio das Pedras, que é uma das regiões mais simbólicas da força da milícia no território do Rio de Janeiro, e ao mesmo tempo operava um grupo de matadores de aluguel, que é onde entra os caras que atiraram na Marielle. O homicídio é um crime traumatizante. Afinca no peito uma dor que sangra todo dia. Dias mais, dias menos, mas todos os dias. A pessoa que é assassinada deixa uma falta, uma carência, um vácuo que palavra nenhuma descreve. A sentença que será dada agora, talvez também não responda a pergunta que ecoou pelas ruas da cidade do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Quem matou Marielle Anderson? A sentença que será lida agora se dirige aos acusados aqui presentes. E mais, ela se dirige aos vários Rones e vários Élcios que existem na cidade do Rio de Janeiro, livres por aí. E o Adriano da Nóbrega foi capitão da Polícia Militar do Rio de Janeiro. E ele foi homenageado pelo Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa e recebeu do próprio Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados. A relação dele com a família era umbilical. Mas quem era o responsável por cuidar dessa relação? O Flávio. Mas o Flávio era obrigado a saber que esse Adriano era chefe do crime? Isso foi o que ele disse agora quando foi no podcast, no Inteligência Limitada. O senhor homenageou, visitou na cadeia, treinou tiro e empregou a família do chefe do escritório do crime. Quando eu o conheci, ele é um cara, uma referência. Exímio atirador, né? Depois disso ele buscou um caminho errado. Eu não posso ter responsabilidade de um troço que isso aconteceu faz mais de 20 anos. Mas não é o que o Adriano da Nóbrega fez no futuro. Quando ele homenageou o cara, a medalha Tiradentes que o Flávio deu pro Adriano da Nóbrega, ele foi levar na cadeia. O Adriano da Nóbrega já estava preso. Ele tá querendo alegar que ele não sabia? Ele sabia sim. É um mentiroso. É um mentiroso. Obviamente um mentiroso. Ele mente na cara das pessoas. Que coisa, né? Que coisa. Mas aprendeu em casa, né? Aprendeu em casa. Envolvimento com a milícia. Levou na cadeia? Na cadeia. Medalha Tiradentes, que é a maior honraria da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, ele foi entregar em 2005 na cadeia. Ele vai dizer, eu não sabia. É muita coincidência que ele homenageou 16 policiais militares ligados à milícia no Rio de Janeiro. Se especializou em homenagear miliciano. Bolsonaro chegou a defender, inclusive, vou esquecer isso, né? Bolsonaro chegou a defender legalização das milícias. Diz que era uma coisa positiva. O advogado do Bolsonaro, lembra aquele cara, Vacef? Aquele advogado do Bolsonaro acompanhou a fuga do Adriano da Nóbrega quando ele foi parar nesse esconderijo na Bahia. E tinha rumores à época de que ele poderia delatar sobre a relação dos Bolsonaro, do Flávio, que é quem operava, com a milícia do Rio. Então veja, o Rony Lessa, que tá preso pelo assassinato da Marielle, agora confesso, morava no condomínio do Bolsonaro. Coincidência também? Aliás, quando o deputado fez um discurso na tribuna da Câmara, trazendo os vários fatos que ligavam o Bolsonaro ao escritório do crime. Antes desse discurso do Boulos, eu quero lembrar uma coisa. Supostamente, a justificativa dada para ligações telefônicas de telefone fixo da casa do Rony Lessa para a casa do Bolsonaro era porque o filho do Bolsonaro namorava a filha do Rony Lessa. Essa história tem um grande problema. Primeiro que jovens não usam telefone fixo hoje em dia, usam celular. Segundo que ela, na época que as supostas ligações vieram do telefone fixo, não estava no Brasil, estava nos Estados Unidos. Terceiro, que a fama do Renan, que ele quer dizer que é pegador e tal e coisa, né? Enfim, não cola com a ideia de que ele teria feito esse namoro longo. Tudo isso soa como mentira. E o delegado, na época, aceitou a palavra do Bolsonaro de que os
o Renan estava namorando com a filha do Rony Lessa para justificar ligações e não investigou. Isso quer dizer que o Bolsonaro, alguém da família do Bolsonaro, tem a ver com o caso de Marielle Franco? Necessariamente? Não, eu não estou afirmando isso. Mas sugere que ele tinha, sim, relações próximas com esse miliciano. Que pode envolver, inclusive, outras coisas. E que isso não foi investigado. Nós nos perguntamos ainda hoje quem mandou matar Marielle Franco. Se nós pegarmos o que a investigação avançou, nós temos 3 acusados principais. Um deles, Rony Lessa, vizinho de Jair Bolsonaro, e que sua filha foi namorada de Jair Renan, filho de Jair Bolsonaro. Eu não acredito que ela foi namorada coisa nenhuma. Eu já fiz vídeos sobre isso. Pra mim, esse negócio de dizer que foi namorado, isso foi uma mentira. Isso foi uma mentira. Eu não acredito que o Renan namorou com essa menina. Eu não vi nenhuma evidência e, aliás, tudo que eu li sobre o assunto me convence de que isso daí foi uma mentira. Mas vamos lá. Por que mentiram? Aí eu fico com vocês. Segundo acusado, Elcio Queiroz, preso, assim como Rony Lessa, que tem fotos com Jair Bolsonaro e que teve 12 vezes, ao menos, no condomínio Vivendas da Barra, onde mora Jair Bolsonaro. Por isso nós perguntamos novamente, quem mandou matar Marielle Franco? O Bolsonaro me processou. Aí nós tivemos uma audiência judicial. Por sorte foi pro Zoom, não fiquei no mesmo ambiente que ele. E perdeu. Processou porque eu o associei à milícia. Perdeu o processo. Tá recorrendo, mas perdeu. Tá passando mal. Tá passando mal. Essas associações, cara, elas são fatos. Tudo que nós estamos falando aqui, de todos esses temas, basta pesquisar. Aliás, vai aparecer aqui no videozinho, na edição, as matérias, as coisas, mas basta pesquisar. E agora vamos pro quinto. Não percam as contas, gente, ó. Primeiro, 51 imóveis em dinheiro vivo. Segundo, mansão de Brasília. Terceiro, rachadinha no gabinete de deputado estadual. 4, relação com o escritório do crime com as milícias do Rio de Janeiro. Quinto, o caso Copenhagen. Vocês lembram daquele caso da lavagem de dinheiro em loja de chocolate? Esse caso aqui, Rodrigo, ele é muito curioso. Porque em 2015, Flávio Bolsonaro abre uma franquia da Copenhagen, num shopping do Rio de Janeiro. Beleza, de repente, essa franquia começa a receber um monte de depósito em dinheiro vivo. Todos em valor pequeno e em valores fixos. Então tinham lá vários de 1.500, vários de 3.000, todos com valores contados. Não tinha lá, sabe, 8.326. Por quê? Tá evidente que a franquia, não é porque ele gostava de chocolate, que ele abriu aquela franquia para ter um CNPJ para lavar o dinheiro vivo. Porque quando você tem uma loja, você faz um depósito em dinheiro vivo nessa loja, você pode justificar, olha, isso foi o dinheiro vivo que entrou no caixa da loja, de coisas que eu vendi, e eu tô depositando. Agora, eram os mesmos valores, sempre em valores fixos, e vários depósitos no mesmo dia de valor igual e de valor inferior a 10 mil reais para não alertar o COAF. Tem um detalhe aqui sobre isso. De onde veio esse dinheiro? Provavelmente das rachadinhas. Porque era justamente os valores que foram fracionados da verba de gabinete que eles pegavam, né, dos CPFs alugados. Né? Provavelmente essa é a origem. Mas pode ser que tenha outra, né? A gente só vai saber mesmo se investigar. Eu até peguei aqui, ó. 28 de novembro de 2016. Ele tinha 1 ano a loja. Neste dia, ele fez 7 depósitos de 3 mil reais. Por que ele não depositou 21 mil reais num depósito? Porque não cabia no envelope? Era muita nota? Ou seja, 7 depósitos de 3 mil reais para não alertar o COAF. Num dia só. E isso foi recorrente, o que levou, lógico, a suspeita mais do que óbvia de que esse dinheiro não vinha da loja de chocolate. Todo mundo paga em dinheiro. Alguém chega numa loja de shopping e fica pagando só em nota de 100 reais, 50 conto. Mas ele podia ter uma clientela fixa que costumava pagar e comprar a mesma coisa todo dia. É o quê? Não, essa daí nem você acredita. Não dá, não. Essa não tem a menor condição. Mas aí vê só, nos 2 primeiros meses de operação da loja, o Flávio Bolsonaro retirou 180 mil. E ele tinha um sócio. O sócio não retirou nada. Tudo isso, cara, vai criando o desenho. Você consegue, vai montando de que, olha, ele criou a franquia para poder ter um CNPJ onde ele pudesse botar o dinheiro vivo.
Aquilo era só uma forma dele resgatar. A loja era uma loja de fachada. Comércio de lavagem de dinheiro funciona assim. O cara não tá preocupado com vender. Ele precisa declarar que vendeu. Tem um fiscal lá que sabe exatamente o quanto ele vendeu? Não. Ele precisa declarar que vendeu 10 mil naquele dia, 3 mil naquele dia, 100 mil naquele dia. Como é que a Receita Federal vai saber se ele vendeu aquilo ou não? Exatamente. Então, por isso que determinados comércios são utilizados como fachada para fazer lavagem de dinheiro. E foi isso, tá desenhado, que ele fez na Copenhagen, lá da Barra da Tijuca. E que, novamente, não houve apuração conclusiva. Mas não é que ele foi absolvido. Como é que pode passar batido? Prefiro não responder essa pergunta. Eu não vou falar nada, não. O que eu tinha pra falar, eu não vou falar com esse cara, não. Você percebe? Então, veja, tá aqui. O mesmo cidadão, é o mesmo Flávio Bolsonaro, comprou a mansão de 6 milhões sem justificar de onde veio essa renda. E ainda conseguiu uma taxa de juro camarada do presidente do BRB, que hoje está preso pela Polícia Federal. Segundo, coordenou a imobiliária da família de 51 imóveis em dinheiro vivo e outros 56, porque são 107 no total, que não foi em dinheiro vivo, mas tem mais 56. Em 30 anos, comprar 100 imóveis. E ele que operava. Só ele sozinho teve os 17 lá de Copacabana, em dinheiro vivo e em cheque. Terceiro, ele como deputado estadual operava a rachadinha, com o Queiroz como seu chefe de gabinete operando. Quarto, também no gabinete dele estava a mãe e a esposa do capitão Adriano da Nóbrega, miliciano, chefe do escritório do crime, que ele condecorou o cara já preso por ser miliciano em 2005. E mentiu dizendo que não sabia que ele era bandido quando ofereceu essa homenagem. Quinto, nesse mesmo espectro de tempo, ele abre uma loja de chocolate com movimentações mais que suspeitas, onde ele deposita na loja, num dia, 7 depósitos iguais de 3 mil reais para disfarçar do COAF e dizendo que isso era produto da venda no comércio. Isso para ficar em 5. Essa é a biografia do Flávio Bolsonaro. Então veja, ele era o caixa 2 da família. Nessa divisão de trabalho que se fez na família Bolsonaro, ele era o operador do negócio. Tanto é que não era para ele ser candidato a presidente, porque isso é telhado de vidro. Ele só vira candidato a presidente porque o Bananinha, o Eduardo Bolsonaro, se inviabilizou, porque foi longe demais no negócio do Trump, de trair a pátria, e perdeu as condições de voltar ao Brasil. Qual era o plano? Era o Eduardo ir lá, negociar com o Trump, poder voltar e ser o candidato a presidente com o Bolsonaro preso e inviabilizado. Foi preparado para isso. Como não deu, eles operaram o plano B. O Carluxo não dava para ser. Quem quer ser o plano B? O Flávio. Só que tem um problema. O plano B é o caixa 2 da família. Só que olha como é que é a coisa. Porque eles sabem que isso vai aparecer. Então, eles precisavam fazer uma operação de limpeza, que é o que está acontecendo agora. O PL, a turma da Faria Lima que apoia ele, a turma do agro que apoia ele, a parcela da mídia que apoia ele. Precisa fazer uma operação calculada de falar, o Flávio é bonzinho. Tanto é que chama ele de Flávio. Não tem mais Bolsonaro no Flávio, pra desatrelar do pai, da rejeição do pai. Ele aparece, sou pai de menina, escrito numa camiseta. Ele fala que tá disposto a conversar com todo mundo, que ele quer pacificar o país. Eu vi resultado de pesquisa qualitativa pra ver como essa operação de lavanderia de imagem do Flávio Bolsonaro, ela tem efeito, gente dizendo, ele não é corrupto igual a família. Sendo que ele é o pivô de todos os esquemas de corrupção da família. Agora, a questão é se nós vamos ter tempo e microfone pra isso tudo chegar no Brasil, daqui até outubro. Mas é tão claro. Importante compartilhar, né, gente? Importante compartilhar para as pessoas terem essa clareza, né? Assim, não era pra todo mundo estar falando disso? Mas assim, a vida é dura. No algoritmo da rede social, tem outras pessoas falando disso. Eu não sou o único que conheço essas informações, que sei disso, que tá falando sobre isso. Só que acho que ficou uma parte da sociedade, o cara lá da rachadinha, o cara da loja de chocolate, como se fosse uma coisa menor. O que eu acho que tem faltado é as pessoas conectarem que a tarefa dele ali, nessa organização familiar criminosa, era justamente fazer a operação do esquema. E aí isso fica na cabeça das pessoas, é tanta informação que chega, parece uma coisa que não tá muito nítido. Quando eu decidi fazer esse café com bolos, eu falei, cara, nós precisamos juntar tudo, para que as pessoas, primeiro, quem assista e talvez não tivesse essas informações, possa tê-las, ter acesso a elas. E quem talvez tivesse, possa ter, vamos dizer assim, o compilado, para poder repassar para as pessoas que não têm, para poder compartilhar e passar adiante. Isso precisa chegar nas pessoas. Um cidadão com uma ficha corrida dessa, presidente do Brasil, já parou para pensar o tamanho do absurdo disso? Absurdo completo. Excelente vídeo do Guilherme Boulos. Quero dizer para vocês que é muito importante a gente compartilhar isso para que mais e mais pessoas
saibam disso. E foi exatamente o motivo pelo qual eu fiz essa reação. Tá absolutamente evidente que o dinheiro vivo era proveniente era uma tentativa de lavar dinheiro, né, comprar esses imóveis. A loja de chocolate também era lavagem de dinheiro, isso é muito evidente. Assim, as evidências são contundentes em relação a isso. Os crimes envolvendo peculato, que é o nome adequado para rachadinha, né, que é roubo do dinheiro público, também tem evidências poderosas, porque os depósitos e os depoimentos, né, das pessoas envolvidas indicam claramente que eram funcionários fantasmas que estavam recebendo dinheiro para alugar o CPF, né, enquanto enriqueciam a família Bolsonaro. Então a família Bolsonaro, ela enriqueceu roubando dinheiro público, e as provas disso são contundentes. São muitas. E um livro da Juliana Dalpiva sobre isso. Né? As provas estão lá no livro dela. E, enfim, a justiça brasileira abdicou do seu papel de investigar e adequadamente responsabilizar essas pessoas. Eu entendo, inclusive, que deveria ter uma demanda para que a Polícia Federal fizesse essa investigação, retomasse, e que os casos todos fossem federalizados. E isso não é por motivos eleitorais, não. Não é só por motivo eleitoral, não, que eu defendo isso. Não é nem principalmente pelo motivo eleitoral. É por uma questão de justiça. Essas pessoas, todas as evidências indicam, enriqueceram roubando o nosso dinheiro. E tem ligações com a milícia e com o crime organizado. Enfim. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você quer ganhar dinheiro de forma limpa, divulgando ideia de esquerda, tem um link no comentário fixado como fazer isso. Basicamente, você se cadastra no Hotmart, estando logado, clica nos meus cursos e se torna afiliado, e aí você pode divulgar os cursos, e se você vender 13 cursos, você passa a ganhar uma comissão de 40%. A comissão inicial é de 20%, mas é uma comissão fazendo uma coisa honesta. Diferentemente disso. E você pode ganhar um extra divulgando ideias de esquerda, alinhadas à classe trabalhadora. Eu torço para que você faça isso. Se você quiser ajudar o canal, também pode usar o Pix, que é andretj@terra.com.br, e também pode se tornar membro ou apoiador. Se você gosta do que a gente faz e gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Tchau, tchau, gente.